Abra sua Bíblia aí, em Jó capítulo 1, eu já li o texto principal no começo do culto, mas eu gostaria de agora chamar a sua atenção sobre esse texto. Nós, no domingo à noite, começamos a falar sobre a fidelidade de Jó, aprendendo com a fidelidade de Jó, e nós falamos na primeira noite, foi domingo, sobre que Jó, na sua fidelidade, ele cuidava da família. Nós abordamos no capítulo 1, aí, especificamente o versículo 4 e 5, que diz que ele tinha cuidado dos filhos, ele sacrificava ao Senhor após os seus banquetes, eles convidavam um após o outro, os 7 irmãos, para festejarem em suas casas, e eles convidavam as 3 irmãs, um após o outro, e os demais irmãos da mesma forma. E o texto diz que Jó então sacrificava, oferecia holocausto ao Senhor, sacrifício ao Senhor, e o texto diz que ele declarava: pode ser que eles tenham pecado contra o Senhor e blasfemado contra Deus no seu coração, Assim fazia Jó continuamente. Finalzinho do versículo 5, aí você pode acompanhar. A ênfase no texto, quando fala desse assunto, dá evidência de que o testemunho desses filhos eram extremamente de santidade. Eles não foram citados por Deus, mas Jó é citado, e quando olhamos para Jó e vemos o reflexo da vida dele, é o que o texto nos mostra, porque o texto dá entendimento claro de que a conduta desses filhos era uma conduta abençoada, ao ponto de Jó se preocupar com aquilo que não se vê. Pode ser, observe aí o versículo 5, tendo terminados os dias dos seus banquetes, Jó os chamava e os sacrificava, levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Meus irmãos, normalmente, quando eu vou recapitular a mensagem, eu observo algo que eu não falei a última mensagem. Eu não sei se você já notou isso, mas o que eu estou falando, vou falar agora, não foi falado domingo à noite. E com isso eu faço também para aproveitar a oportunidade e aprofundar um pouco mais. Nesse momento agora, o texto diz que ele realizava o sacrifício um após vez, para cada um sacrifício. Esse é o sacrifício individual pelos pecados individualmente de cada um. E esse sacrifício, quando olhamos para a lei, ele está classificado como sacrifício pelos pecados ocultos. Ocultos no sentido de que, se a pessoa pecou, passou pela mente alguma coisa, em rápido momento em seu coração, ela cometeu algum pecado, e isso foi algo assim muito rápido e que não está explícito diante de todos, não foi manifesto nada diante de todos, então era o sacrifício pelos pecados ocultos. E aqui é essa a prática de Jó. Jó sacrificava um sacrifício para cada filho. Lendo aqui no texto é algo extremamente suave, sim, foram 10 sacrifícios, foi um após vez. Meu irmão, se você for observar o ritual para fazer o sacrifício, dentro de uma proposta que agrada a Deus, é um trabalho enorme, e ele não se negava a fazê-lo. Aliás, eu não sei se você já notou, para obedecer a Deus, até hoje, demanda esforço. Isso significa que eu preciso aprender com isso. É muito fácil dizer assim, me colocando no lugar de Jó: meus filhos estão seguros. Só que por trás dessa fala, houve extremo esforço de Jó. Levantava de madrugada e sacrificava ao Senhor um sacrifício para cada filho. Quantos filhos? 10. Se era um bezerro, foram 10 bezerros.
Se era cordeiro, eram 10 cordeiros. E esse sacrifício pelos pecados, era um sacrifício totalmente queimado, e significava, e aqui, é claro, não vamos listar o texto que faz referência disso, mas quando o sacrifício era para perdão dos pecados, era sacrifício totalmente queimado. O que isso tem a ver, pastor? Tudo. A quantidade de madeira para queimar o sacrifício. Isso significa que Jó tinha muito trabalho, meu amigo, muito trabalho. Alguém fazia isso por ele? Não, meus irmãos. O texto dá ênfase. Ele acordava de madrugada e ele promovia o sacrifício. Pastor, mas eles eram adultos, porque eles não faziam isso por suas próprias vidas? Entenda, a linguagem de família no Antigo Testamento dá-se ênfase ao patriarca. Tanto é que quando Jacó está no final da sua vida, reúne os filhos e ele está abençoando os filhos. A vida dos filhos adultos giravam em torno do patriarca, porque o patriarca estava vivo. E esse é o entendimento que se vê aqui. Veja o respeito que os filhos têm pelo pai, e a conduta deles, e o trabalho que Jó dedicava para então abençoar a sua casa. Muito bem, se você for observar, vamos aplicar isso. Hoje, para você ser bênção na sua casa, você terá que dedicar esforço. Muitas vezes terá que acordar de madrugada. Se você nunca acordou de madrugada para orar, meu irmão, você tem que quebrar essa marca, essa vamos dizer assim, né? Essa questão em aberto, porque não é possível que você já não buscou pela madrugada, não é possível. E se você já tem um tempo na fé, muito mais ainda. Essa prática é comum, incentivada pela Escritura Sagrada. Como assim, pastor? É uma regra? Não, meu irmão, você está passando uma luta, você está vendo que a situação está complicada, você tem um filho com problemas, com dificuldades, alguma questão no seu lar, então nada melhor do que escolher buscar um pouco a mais. Coloque seu despertador, acorde pela madrugada, e eu sei de uma coisa, você vai ser abençoado, porque assim a Escritura diz. Não é o nosso assunto, eu estou só recapitulando e aproveitando para entrar um pouco mais no texto. Então, quando nós olhamos para todos que fizeram a vontade de Deus, todos eles tiveram que demandar esforço. Quem não lembra do texto que diz que Moisés, ele foi subir o Monte Horebe, pelo menos 1.700 metros de altura acima do nível do mar. Meu irmão, você tem ideia do que é subir? E ele subiu tendo lavrado 2 tábuas de pedra. 2 tábuas de pedra que foram devidamente lisas para que pudessem ser escritas. Ele lavrou, o texto diz que ele lavrou as pedras, as 2 tábuas de pedra, e eu acredito particularmente que ele o fez pessoalmente. Por quê? Porque tudo que era dedicado a Deus precisava ter uma dedicação especial, e o texto dá a entender isso. Acordou de madrugada, lavrou 2 tábuas de pedra, e aí nós podemos olhar para o texto e dizer: que bênção extraordinária foi a vida de Moisés. Ele viu a Deus face a face, o Senhor falava com ele. Só, meu irmão, que para este homem de Deus era passado uma orientação, que creio numa coisa, infelizmente, muitos na nossa estrutura, no nosso tempo, achariam isso um absurdo, uma coisa sem sentido. Imagine, o texto diz que ele subiu o monte de madrugada, e ainda levando 2 pedras para estar com o Senhor no cume do monte. Então, não só aí, mas se você olha da mesma forma para Abraão, você vai ver o esforço. Ele levou madeira para o sacrifício, ele levou o filho, o único filho, tudo demandava esforço. Caminhou o espaço de 3 dias de viagem para que o Senhor dissesse: é este o local, o Monte Moriá, e você já conhece a história. Mas se você for percorrer a Bíblia, não há ninguém que fez algo para Deus que não demandou esforço, dedicação, empenho. E aí, quando olhamos para a leitura bíblica
e você acha que é algo difícil demais, meu irmão, nós estamos vivendo um tempo maravilhoso. Veja, perdão dos pecados, eu olho para a cruz e eu creio no sacrifício de Jesus e que Ele morreu na cruz do Calvário para o perdão dos meus pecados. Como assim? Eu é que era para ter morrido, mas Ele assumiu o meu lugar. Então, quando eu creio nesse sacrifício e me arrependo dos meus pecados, eu tenho os meus pecados perdoados. Mas não podemos esquecer, mesmo aparentemente sendo tão fácil comparado com o sacrifício do Antigo Testamento, pega o animal, degola o animal, separa o sangue numa bacia, corta em duas bandas, organiza adequadamente sobre a madeira, e a madeira teria que ser na quantidade adequada para ele ser totalmente queimado, e então o pecado seria perdoado. O esforço, no caso ali, foi de Jesus. 30 anos esteve sendo preparado para então começar o seu ministério. 3 anos e meio com os discípulos, indo e vindo, realizando milagres, pregando o evangelho, ministrando sobre os discípulos. E aí então, sendo crucificado, ficando sozinho naquela cruz. Você sabe que há um trecho da Escritura em que Jesus declara: Pai, por que me desamparastes? Aquele momento foi o momento que Jesus provou a primeira vez a ausência de Deus em sua vida. Ele tinha comunhão com Deus e ele naquele momento teve o primeiro momento de sua vida em que Deus, ele não sentiu o Senhor com ele, porque os pecados de todos os homens estavam sobre ele, e houve uma quebra naquele momento, e então sai a palavra da boca de Jesus, declarando a realidade espiritual que ele estava vivendo. Qual era? A sensação de vazio por causa do meu e seu pecado. Então, ao mesmo tempo que eu disse, parece algo tão simples para nós, e isso demandou muito esforço para Jesus, muita dedicação, e romper com todo e qualquer figura que pudesse trazer para o seu coração desânimo, frustração. E isso, irmãos, deve demandar no nosso coração gratidão a Deus, porque nós não tínhamos condições de fazer o que Ele fez, e Ele se propôs a fazer em nosso lugar. Por isso, não aceite alguém perto de você. Quando eu digo não aceite, fale a realidade para a pessoa. Deus não está nem aí para esse mundo, veja como o mundo está. E aí você vai dizer que é o contrário. O homem não está nem aí para Deus, por isso a vida está cada vez mais complicada. E Deus, há mais de 2000 anos, manifestou o interesse de salvar o homem, e salvou com toda a responsabilidade que Ele tem sobre a sua criação. Ele criou os céus e a terra, Ele fez o homem e a mulher, e Ele veio buscá-los para ter comunhão por meio de Jesus Cristo. Então, eu me lembro até, eu nunca esqueço de uma série de mensagens que eu preguei aqui sobre esse tempo que nós estamos, que é o melhor tempo de todos os tempos, pois estamos debaixo da dispensação do Espírito Santo, e nós estamos contemplando o todo já tendo sido realizado, a Bíblia toda na nossa mão. Na época de Jesus, os evangelhos ainda iam ser escritos. O apóstolo Paulo ainda não havia se convertido. Então, aqueles que se converteram no decorrer desse tempo, eles estavam vendo as coisas se formarem. Nós vivemos debaixo de um tempo maravilhoso. Você escolhe a linguagem de Bíblia, inclusive recomendo, quando você for comprar a Bíblia, compre NAA, Nova Almeida Atualizada. Inclusive até para os novos desses dias pretendemos comprar, creio que essa semana ainda nós vamos comprar para os novos na fé, será NAA, que é uma tradução mais recomendada pelos estudiosos. Eu quero
com isso continuar com você agora a partir do versículo 6. A partir do versículo 6, nós lemos no começo do culto, é o momento em que Satanás vem junto com os filhos de Deus até a presença de Deus, e ele se apresenta e Deus olha para ele e declara: observaste meu servo Jó, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então, Satanás declara, a partir do versículo 10, versículo 9, respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus sem motivo? Aí olha, veja os argumentos de Satanás. Acaso não tens protegido de todos os lados a ele, a sua casa e a tudo o que tem? A obra das suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicam na terra. Veja bem, esse texto revela o cuidado de Deus para com Jó. Pastor, mas é o diabo que está falando. Meu irmão, se tem uma coisa que o diabo não faz é mentir para Deus. Primeiro, que não adianta. Não adianta. Segundo, que o respeito para com a autoridade de Deus é total. Ele fala aqui o que espiritualmente Deus estava fazendo. Deus estava abençoando Jó. Fazendo o quê? Abençoando tudo que ele tinha, protegendo tudo que ele tinha. Esse texto mostra o interesse de Satanás de fazer o que ele fez. Quando Deus diz aí no versículo 11, vamos lá. Aliás, Satanás completa no verso 11: estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, ele certamente blasfemará de ti na tua face. Esse é o interesse de Satanás, que o homem blasfeme. Mas quando Deus diz, verso 12, disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo o que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estendas a mão, ou seja, não o mata. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Aí o que mostra o texto depois é que os bens ou foram roubados, ou fogo do céu desceu, limpou, matou tudo. Matou até os servos, só escapou um. Não é? Só escapou um. De todos os episódios, só escapou um. Ou foram mortos ao fio da espada, os servos, mas ainda assim escapou um e trouxe a notícia. Morreu todo mundo na casa do filho mais velho, onde estavam os 6 irmãos, na casa do filho mais velho. Está aí no texto logo em seguida, versículo 13. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, aí segue então agora falando sobre os bens, e depois retorna para o assunto no versículo 18. Estando ainda este falando, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa de teu irmão, do irmão mais velho, quando de repente sobreveio um grande vento da banda do deserto, deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer a notícia. Sempre escapava um, né? A notícia chegava pela boca da pessoa, e certamente a pessoa apavorada com o que tinha acontecido e que ela tinha escapado. A sensação de estar vivo, de ter escapado da morte. Então você imagina a emoção da pessoa contando para Jó, e o efeito que isso deveria gerar na vida de qualquer pessoa. Muito bem, o texto relata que ele perde tudo que tem e morre todos os filhos. Eu estou abrindo um parênteses aqui, abrindo aqui um espaço para falar um pouco desse assunto, porque tem muito material aqui, não é? Pastor, quando uma catástrofe acontece, foi Satanás ou foi Deus? Foi Deus. Mas pode ter sido ele permitindo Satanás ir lá. Qual a base bíblica? Está aqui. O texto mostra que Satanás não faz o que quer. Quanto a Jó, o próprio Satanás entrega. Tu cercas os bens dele, guarda a vida dele e tudo que ele tem. E ele pede para ir lá tocar, mas ele fala respeitosamente, novamente verso 11: estende, porém, a tua mão,
Satanás falando, e toca-lhe em tudo o que tem, e ele certamente blasfemará de ti. Então veja bem, tira dele o conforto dos bens que ele tem, dos filhos, da alegria dos filhos, tira tudo isso, e ele vai blasfemar de ti. O texto revela que o mal que sobrevém em uma pessoa é permitido por Deus, e pode ser o próprio Deus, ou pode ser Satanás, porque Deus permitiu ele ir lá. Você vai encontrar texto na Bíblia que é o próprio Deus fazendo algo, ou demônios fazendo algo e ele mesmo permitiu. Tem um trecho no Antigo Testamento, no período do rei Acabe, né, que o profeta Micaías é consultado. E o rei Acabe disse: olha, Micaías só fala mal a meu respeito, ele não fala coisas boas. E o rei Acabe, juntamente com, se eu não me engano, o rei Josafá, não me recordo agora, mas ele, quando fala do profeta Micaías, que era o único que faltava de todos os profetas, os outros profetas diziam: tu vencerás, ó rei. Ele estava querendo consultar o Senhor para saber sobre a batalha. E aí citam então o profeta Micaías, que não tinha falado. E ele diz: olha, esse profeta só fala mal a meu respeito. Irmãos, Acabe tinha a vida torta. Foi um dos piores reis de todo Israel. E o texto diz então que o profeta chega e ironicamente diz: tu vencerás, ó rei. E então o rei Acabe diz: viu, ele só fala mal ao meu respeito, porque ele estava zombando. E então ele é agredido, o profeta é agredido por um falso profeta. E o profeta então revela o que aconteceu, o que iria acontecer. O profeta diz: eu vi o trono do Senhor e os demônios, e o Senhor perguntando: quem será um espírito mentiroso na boca dos profetas de Acabe? É o que o texto dá entendimento. E então se apresentou um espírito e disse: eu farei. E aí, como você fará? O Senhor pergunta. E o espírito maligno diz o que faria. Isso o profeta Micaías falando. E ele diz ao rei: tu serás morto, ó rei Acabe. E diz lá as características de sua morte. E aí o rei Acabe disse: prendam esse profeta e eles só o soltem quando eu voltar. Meu Deus, olha a aflição do profeta, porque ele sabia que ele não ia voltar. Como é que ia ficar a situação dele? Aí quando você vê hoje, né, a pessoa vai, irmãos, homem que tem compromisso com Deus vai passar dificuldade. Eu estou citando isso porque, infelizmente, há quem pense o contrário. Se é homem de Deus, não era para estar passando isso. Né? Se é homem de Deus, não era para estar passando isso. Meu irmão, você está na presença de Deus, vai soprar o vento, vai dar a chuva contra você, vai transbordar o rio, conforme o próprio Jesus disse. A diferença de você para quem não tem o Senhor é que você não vai cair. Diga amém, eu recebo. Então, o texto diz, aqui voltando para cá, o texto diz então que foi feito tudo isso porque Deus o permitiu. Nada é feito na terra sem a permissão de Deus. Muito bem. O texto fala que quando ele recebe a notícia de que perdeu tudo, ele então, a partir do verso 20, faz o seguinte: então Jó se levantou. O que ele fez? Se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e, lançando-se em terra, adorou. Vamos explicar aqui o que ele fez. Primeiro, ele se levantou, ele raspou a cabeça, rasgou o manto. Isso é um significado de humilhação. Quando se raspava a cabeça, era a declaração: nada importa, nem minha aparência. Meus irmãos, nem a minha aparência importa, nem as vestes que eu visto importam. E ele rasgou as vestes. Depois,
rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Significa que ele se prostrou com o rosto no chão. E aqui é rosto literal, é deitado no chão. Uma outra característica de humilhação, ele não está preocupado se vai se sujar. Ele só está preocupado em expressar quem é o Senhor. Meus irmãos, nós precisamos aprender com a fidelidade de Jó. Por quê? Porque muitas vezes por uma coisa minúscula a pessoa pensa em largar Deus. Não precisa nem sempre perder um filho, quanto mais 10. Não precisa nem sempre perder todos os bens. Pode ser talvez só bater o carro, né? Ou a bicicleta que roubou. Hoje em dia a bicicleta talvez vale mais do que muitos carros, né? Então, eu me lembro do tempo que a gente falava bicicleta, irmãos, era uma coisa simples, é relativo hoje em dia, né? Já ouvi falar de bicicletas caríssimas, aí mais de 100 mil reais numa bicicleta. Enfim, mas seja qual for o bem, a pessoa perdeu um, e aí agora você tem o quê? Eu tenho mais isso. Ufa, né? Ou seja, Jó aqui não, irmãos, ele perde tudo, e ele continua endereçando a Deus o controle. Ele declara: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E quando ele raspou a cabeça, quando ele rasgou a veste, quando se lançou em terra, adorou. E disse, verso 21, nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então veja bem, essa é a manifestação de um homem estruturado. A estrutura de Jó é motivo de estudo, para que entendamos por que ele se portou assim. O verso 20, não é suficiente. Ele fez a declaração prostrado. Veja a riqueza das suas palavras. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. Só aqui, só nesse começo, eu já sou impactado e abençoado. Como assim? Ele sabia que o que temos é passageiro. E o que vale é como começou, porque um dia vai terminar do mesmo jeito. Meus irmãos, começou, você nasceu, você veio nu. Colocaram alguma coisa cobrindo você. Muitas vezes era só um pano, só um cobertor. E tudo que foi feito na sua vida dependeu de quem estava ao seu redor. E no final da vida, muitos de nós estamos sujeitos também a voltarmos a ser criança ao ponto de sermos cuidados, até mesmo na higiene pessoal, dependendo da situação. Eu tenho dito, até eu estou acrescentando isso no curso de noivos, estou revelando aqui as coisas. Por quê? Porque, meus irmãos, há um problema no nosso tempo. Há um problema no nosso tempo. A pessoa se casa e ela entende que é só aquele momento, ela quer ver o agora. O agora é maravilhoso. E nessa geração, nós temos um povo que está visualizando hoje, o agora. É o prazer repentino. Só que quando você se casa, você pode se casar com alguém que você terá que cuidar. Quando você se casa, aquela pessoa pode estar enfrentando um problema de saúde. E que até passar esse problema, você terá que renunciar a muita coisa e compreender muito. Meus irmãos, quem nunca viu uma situação como essa? Até eu, de vez em quando, tenho me lembrado, tenho buscado orar por essa pessoa. Uma senhora, lá no Acre, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, mas que teve um derrame e ficou em estado vegetativo. Os filhos ficaram cuidando, o marido não conseguiu. E ele foi viver uma outra vida, se é que você me entende. Que dor, que dor. Então, nós temos no nosso tempo uma busca pelo prazer. Nunca se buscou tanto prazer como agora. E
agora está mais escancarado, porque quem quiser interferir na busca de alguém será inimigo. Tudo que o ser humano quer é fazer o que dá na cabeça e ninguém interfira. Eu estou falando de uma forma geral, aí eu não estou falando sobre casamento, eu estou falando sobre o ser humano. Você já notou o que eu estou falando? Se respeita zero o outro, tudo em nome do que eu quero, do que eu faço. Eu estava no cinema, gosto muito, né? É o lazer que eu tenho com a família, uma das coisas que nós gostamos de fazer junto. Às vezes o filme nem é bom, mas pela pipoca e a comunhão. Aliás, eu gosto de estar em família. E aí, meus irmãos, tinha um determinado filme que tinha um casal que levou um bebê. Eu chamo bebê porque eu não tinha 2 anos, eu acredito. E essa pessoa, no cinema, com o celular ligado, tentando entreter com as imagens aquela criança. E a criança, irmãos, ela jamais iria ficar ali como um adulto, como pessoas já plenas ficariam. Mas uma coisa eu notei, o casal não estava nem aí se estava atrapalhando a visão das pessoas, porque o cinema totalmente escuro, você liga um celular, você atrapalha. Você liga uma lanterna, você atrapalha. Mas eu notei, irmãos, eles não estavam nem um pouco preocupados. Importava ali o entretenimento do filho. Eles sendo assistidos era o que valia. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu acredito que você deve ter percebido essas coisas. É um tempo onde você não pode requerer nada respeitando você. A pessoa está fazendo, e será um absurdo você dizer que ela não pode fazer o que ela quiser. Ou seja, aquela regra, respeite o espaço do outro, o limite é até onde o direito do outro chegou, né? Mais ou menos isso, um ditado popular. Então nós estamos vivendo um tempo onde não importa, eu estou fazendo, está sendo bom para mim, respeite e eu vou fazer o que eu quiser. O respeito para com o outro diminui cada dia. E aí, numa sociedade como essa, ela não está preparada para as adversidades. Uma família que não entende que as adversidades é algo que pode acontecer, ela não está preparada para os problemas. Irmãos, existem problemas inimagináveis. E aí, o entendimento de que nós somos pó e cinza vai nos ajudar. O entendimento de que eu não trouxe nada e não levarei nada vai nos ajudar. E eu gostaria de ler 2 textos com os irmãos que mostram isso. Primeiro, no Antigo Testamento, Eclesiastes capítulo 4, versículo 8. Abra sua Bíblia. Eclesiastes capítulo 4, versículo 8. Eu vou ler na NAA, a tradução Nova Almeida atualizada, que diz assim, Eclesiastes capítulo 4, versículo 8. Aqui, irmãos, é Salomão falando. Eu vou ler 2 textos. Um, mostrando o saber no Antigo Testamento e o saber, a sabedoria é saber, de Salomão. E no Novo Testamento, as palavras de Jesus, a sabedoria de Jesus, e no Antigo e no Novo, eu acredito que nós vamos, acredito plenamente, né, que a concordância é total. Ninguém sabe mais, né? No Antigo Testamento, ninguém soube mais do que Salomão. O próprio Deus disse isso. Nunca haverá um que se levante mais sábio do que você. De quebra foi sobre a riqueza. O texto, no Novo Testamento, Jesus é o centro de todas as coisas, é o Filho de Deus, é a sabedoria, o verbo vivo, aquele que fez todas as coisas, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito teria sido. O texto mostra, então, sabedoria de Deus no Antigo Testamento. Eclesiastes 4, verso 8. Diz assim o texto: um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos,
mas que não cessa de trabalhar, em cujos olhos não se fartam de riquezas. E ele não pergunta: para quem estou trabalhando, se não aproveito as coisas boas da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Entenda, esse texto, ele vai falar sobre que tudo é vaidade. E ele está dizendo que adquirir bens também é vaidade. Eu já quero deixar claro para você. Vaidade, a tradução do texto no Antigo Testamento, no hebraico, significa aquilo que passa, aquilo que não é a base da vida de uma pessoa. Vaidade, aquilo que você não pode colocar a sua vida. Não. Vaidade é aquilo que o vento leva e que é pó. Por quê? Porque vai passar e a pessoa não poderá pegar com as suas mãos. Não é a base da vida. E aqui a listagem é: um homem que não tem filhos, um homem que não tem irmãos, se não tem filho, não tem esposa, se não tem família, mas trabalha adquirindo bens e não desfruta da vida, só trabalha, só trabalha. Esse homem, ele não pergunta: por que eu trabalho tanto e não desfruto da vida? E aí quando Salomão diz, isso é vaidade, ele não deveria, é o que ele está dizendo, esse homem não deveria colocar a sua vida em adquirir bens como a única coisa da sua vida. Então essa é a sabedoria. Eu aconselho você a ler Eclesiastes todo, na verdade, em especial a parte que fala sobre vaidade. E ele vai dizer que adquirir, vender, comprar é vaidade. Como assim? Você pode ficar muito feliz comprando e vendendo uma propriedade, adquirindo outras, mas isso vai passar e você não vai levar nada disso. Então, não ponha a sua vida nelas. O que eu quero dizer com isso? Com essa interpretação desse texto? Jó tinha esse entendimento. Ele tinha um entendimento de que ele não poderia colocar a sua vida nos filhos, firmado na existência dos filhos. Ele tinha entendimento que ele não poderia colocar a sua vida na existência dos seus bens. Meus irmãos, Jó, segundo Deus, e é verdade, é claro, nós cremos, ele temia a Deus e se desviava do mal. O que é o mal aqui? Os bens são tudo. Agora eu quero encerrar lendo as palavras de Jesus. Abra aí. Agora é o texto de Lucas, capítulo 12. Essa daqui então, irmãos, que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária. O entendimento que se tem é que Jó sabia tudo isso já. Vamos ler o texto. Lucas capítulo 12. Veja bem, olha só o que Jesus diz no verso 15. Versículo 15. Então, todos encontraram? Lucas capítulo 12, versículo 15. Diz assim: então lhe recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Vamos ler de novo? Porque a vida de um homem, leia ouvindo a sua voz, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Forte, né? Veja bem, Jó sabia que a vida dele não dependia dos bens que possuía.
A vida dele não consistia nos bens que possuía. Irmãos, de cara eu quero dizer para você, a Bíblia incentiva a construir, lidar com dinheiro e lidar bem. A Bíblia incentiva você a construir um futuro, adquirir bens diversos. O problema é só se você colocar a sua vida como sendo a base dela. Só isso. É que nem ter dinheiro, né? Pastor, o dinheiro é problema, pastor? Não, irmãos, dinheiro é solução. O dinheiro é problema se você amar o dinheiro e colocar a sua vida agora como sendo o dinheiro é o seu Deus, é o mamon, né? Dinheiro é quem ordena na sua vida. Mas dinheiro, não sendo o centro da vida, você é biblicamente incentivado a você a saber lidar com ele e, portanto, adquirir. O problema é se eu tenho isso como tudo da minha vida. Agora, irmãos, conforme eu estou ministrando, e eu estava ministrando e lendo a respeito, a gente vai lendo um texto como esse, a gente vai ficando pequenininho. Vai ficando pequenininho e vai vendo o seguinte: meu Deus, quem poderá escapar disso? Por quê? Porque por nada você vê as pessoas largando a fé. Irmão, se Deus permitisse a situação de Jó com uma meia dúzia do nosso tempo, da nossa geração, eu digo a você que a situação estava complicada. Eu me lembro de vezes, por exemplo, a pessoa estava pensando em sair do emprego, né? Por causa das perseguições, ó. Aí, quando eu observei ali qual era o problema, aí eu digo: mas o seu patrão, ele já pegou uma faca e jogou em você? Aí a pessoa diz: não, aí não, né, pastor? Claro que não. Ele já mandou algumas pessoas lhe matar? Não, pastor, claro que não. Pois é, meu irmão, então você está bem demais. Porque Saul fez tudo isso com Davi, e Davi continuou firme com Deus. O que é que nós temos que fazer, irmão? Separar as coisas. Se alguém me faz um mal, aquela pessoa não conhece a Deus, irmãos. Não tem nada a ver com Deus isso aqui. Ah, mas por que Deus está permitindo? Meu irmão, tudo que Davi passou serviu de estrutura para que Davi fosse excelente rei, homem de Deus. Então receba a instrução do Senhor. Quando alguém te fizer um mal, você vai saber que estrutura você tem. Se você perdoou facilmente ou não. Se você teve coragem de pedir perdão, se errou também. Você vai receber a revelação. E se a revelação for negativa, se prostre, busque a Deus. Meus irmãos, o texto da palavra é o texto em que Jesus conta a parábola de um homem que disse, essa passagem aí logo no começo, observe aí. Jesus reprova a avareza, verso 13. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz e partidor entre vós? Então lhe recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que possui. Verso 16. E lhes proferiu uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu em abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, construí-lo-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens por muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Eu encerro nessa noite dizendo que esse texto aponta para Jó. Por quê?
Jó é a história ao contrário. Jó o texto mostra ele com todos os bens, regaladamente, esplendidamente, utilizando aí os textos da parábola de Jesus. Jó era muito rico, o homem mais rico de seu tempo, é o que o texto diz, logo no início do capítulo 1. Mas ele perde tudo, e ele demonstra que sua vida não estava dos bens que possuía, e sim em Deus. E como Deus não lhe foi tirado, e não pode ser, ele continuou sua vida. Meus irmãos, a parábola de Jesus declara um homem que queria ter para si e sua vida estava firmada nos bens que possuía. Só que chegou a sua morte. Os bens ficaram, ele iria partir. Jó permaneceu na presença de Deus, ainda que sem nenhum dos seus bens e sem futuro garantido. Os filhos simbolizavam futuro. Mas sobre isso eu quero falar domingo, recapitulando e aprofundando um pouco mais. E a minha oração é que o Senhor Deus abençoe seu coração aí. Que você seja uma pessoa firmada em Deus. Meu irmão, que você tenha muitas propriedades. Que você seja muito abençoado financeiramente. Que você seja próspero, mas que tenha o coração firmado em Deus. Nada do que temos poderemos levar. E se Deus quiser tirar de nós em vida, que nós tenhamos temor de Deus no coração, sabendo que Ele é que governa tudo. Alguns até podem dizer: não, pastor, foi aquele homem mau, foi fulano que me enganou, foi Beltrano que agiu com maldade e eu perdi a propriedade. Não, meu irmão, só o Senhor pode permitir qualquer coisa acontecer. Até mesmo o homem mau, como diz o texto, os sabeus vieram, os caldeus vieram e levaram e mataram ao fio da espada os servos. Vamos exaltar o Senhor, irmãos. Vamos viver para Deus, com todas as coisas que Ele tem nos dado, agradecidos, mas firmados em Deus. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O segundo aprendizado na vida de Jó, na fidelidade de Jó, é que Jó tinha o Senhor, Deus, acima de todos os seus bens e da vida dos seus filhos. Que nós tenhamos essa realidade na nossa vida também. Fique de pé, vamos orar. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. O Senhor conhece a nossa estrutura, Senhor. O Senhor conhece a nossa estrutura, meu Pai. Eu te peço agora no nome de Jesus, que o Senhor Deus fale ao nosso coração, na nossa cama, quando estivermos dormindo, indo e vindo. Que o Senhor ministre a nossa alma, se somos avarentos, se temos, Pai, feito do dinheiro, dos bens que possuímos, a nossa vida. Revela-nos, Senhor, e converta o nosso coração, de forma, meu Deus, que ao nos convertermos, sejamos genuínos instrumentos nas Tuas mãos. Ajuda-nos, Pai, a caminhar abençoando através de uma vida firmada em Ti. Oramos assim, meu Deus, em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e